Aleluia. Aleluia. Eu achei pouco. Para Jesus foi pouco, irmão. Para Jesus foi muito pouco. Uma salva de palmas para Jesus. Eu sei que os músicos merecem, porque foi demais. Aleluia. Toda honra, toda glória, exaltação ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Imagina no céu a festa que está também. Sabe por quê? Porque está nos dando a honra nessa noite de participar conosco dessa festa a nossa irmã Gleice. Onde está a nossa irmã Gleice? Aleluia, quero ver você, a igreja quer te ver. Olha lá, a nossa irmã Gleice, está vendo a igreja? Como a gente vai receber a nossa irmã? Aleluia, aleluia, juntamente comigo, vamos lá. Aleluia. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Volte sempre e traga mais gente. Se gostar, fique com a gente. Barulho para ela aí, aleluia. Oh glórias. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. A igreja poder tomar assento em nome de Jesus. Ainda vou pegar umas aulas com a Bispa Regina para apresentação, mas logo a gente aprende, tá? Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, eu sei que hoje o mistério vai ser forte, porque eu tenho certeza que além do poço ser fundo, tem água para tirar. Então, para continuar aqui a segunda parte, eu quero chamar o nosso pastor, o pastor Felipe, para dar continuidade no trabalho nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Como pastor Eli, para a gente dar continuidade na mesma unção, eu não quero perder tempo, quero estar chamando o pastor Heraldo para estar ministrando, amém? Receba o servo de Deus com palmas. Seja bem-vindo, pastor. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Soberano e grandioso, maravilhoso, ah, Rei da Glória. Aqui nos louvores entoados disse que o Senhor é poderoso. Diz que o Senhor abre mar. Diz que mesmo se o Senhor não abrir o mar, o Senhor faz-nos passar sobre as águas. Ah, Jesus Cristo, eu me lembro de Êxodo 14. Por isso, Senhor Jesus Cristo, assim como diz, ó Pai querido, que o Senhor pelejará por vós e vos calareis, que o Senhor venha usar o teu servo nesta noite, para que o seu Espírito doce e agradável, através da tua palavra, venha nos ensinar, venha nos direcionar. E através dessa direção, eu creio que a vitória é certa, porque o Senhor é o Deus que nunca perdeu uma batalha desde Gênesis e Apocalipse. Por isso, Rei da Glória, dá-nos uma palavra que confronta-nos, ó Deus. Traz uma palavra de arrependimento. Traz uma palavra a qual nos venha trazer a conversão. Porque, Senhor Jesus Cristo, sabemos, Senhor, que o seu Espírito Santo não vem falando bajulação, não vem falando algo apenas para nos agradar, mas vem para edificar, exortar e consolar. Por isso, Rei da Glória, abençoa o teu servo, cuida daquilo que ele necessita, e que o Senhor possa alcançar aquilo que ele não alcança. Assim eu te peço em nome de Jesus. Receba o servo de Deus mais uma vez com palmas. Meus irmãos, paz do Senhor, assente-se por gentileza, louvar a Deus por estar aqui nesta casa de oração, nesse lugar em que Deus manifesta a sua glória, na igreja Tabernáculo do Deus Vivo. Muito prazer, uma alegria imensa estar aqui com a querida Bispa Regina, com o pastor Felipe. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela gentileza de terem me convidado para participar deste culto aqui essa noite, adorando o nome do Senhor Jesus, nesse mês de dezembro. Muito obrigado, viu, Bispa? Tenho o maior respeito pela senhora, por toda a sua trajetória, né? Por toda a sua história, pela bênção de Deus na sua vida. Muito respeito pela sua vida, pela vida do pastor Felipe, por essa igreja consolidada já há bastante tempo aqui na Vila Matilde. Deus abençoe, prazer imenso estar aqui. Minha esposa viria, contudo, por ocasião de trabalho. Tem até algumas pessoas em casa, né? Eles trabalharam home office hoje, e eu saí de lá, ficou bastante gente lá, e ela finalizando algumas coisas, e por isso hoje ela não está aqui. Mas aí é um gancho para eu trazê-la numa próxima oportunidade, né? Louvar a Deus
por estar aqui essa noite. Meus irmãos, de forma brevíssima, rever todos os irmãos desta casa, alguns que eu já os conheço. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Queridos, de forma brevíssima, Lucas 10 é o texto que está no meu coração já há algum tempo, para compartilhar com os irmãos aqui. Lucas capítulo de número 10, Jesus colocou essa palavra no meu coração tem alguns dias, já há algum tempo, e eu tenho me debruçado sobre ela e pensado a respeito. Apesar do propício tema proposto aqui nesse trabalho, nessa campanha, Deus me conduziu a essa passagem bíblica que eu quero compartilhar com os irmãos, porque eu acho que ela tem algumas verdades que são fundamentais para a nossa trajetória cristã. E algumas verdades que os irmãos já sabem, né? Mas que nós podemos relembrá-las aqui hoje. Lucas, capítulo de número 10, o versículo de número 35, Lucas 10 e 35, é a parábola do bom samaritano. Diz assim: no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, na minha volta eu te pagarei. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, caros amigos, Deus é um Deus misericordioso. Nós só estamos aqui essa noite porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Não há absolutamente ninguém, nenhum de nós, que possa de alguma forma ter em si algum talento, alguma questão que justifique a nossa presença aqui, se não for a misericórdia do Senhor. O Paulo, ele ditou, e Tércio escreveu aos Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, nenhum justo. Todos nós somos carentes da misericórdia do Senhor. Os Salmos de número 103, o salmista diz: bendize minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas feridas. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Nós estamos aqui porque a graça de Jesus nos alcançou. Essa é a verdade. Por melhores que nós sejamos, nós nascemos debaixo do pecado, como disse o salmista no Salmo de número 51, em pecado eu fui formado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Nós podemos fazer um paralelo com os Salmos de número, salvo o melhor juízo, 126. Se não fora o Senhor, ora diga Israel, o nosso inimigo teria nos engolido vivo. O Pedro disse que o nosso adversário anda em derredor de nós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas ao nosso redor, o salmista disse que acampa-se o anjo do Senhor. Ele nos livra de todo mal. Então nós estamos aqui, eu e você estamos aqui, porque Jesus quer que nós estejamos. Isso é um privilégio inenarrável. Não tem palavras que possam descrever esse prazer, esse privilégio que é nós podermos ter a oportunidade de nos reunirmos, os irmãos aqui às terças, aos domingos, em outros trabalhos, e ter a liberdade de bendizer o nome de Jesus. Foi para isso que Cristo nos chamou, para a liberdade. Então nós temos essa liberdade. Olhando para a nossa liberdade em Cristo e pelo privilégio que é estarmos aqui, de acordo com a sua misericórdia, eu estava refletindo sobre essa passagem bíblica de Lucas capítulo número 10, que fala sobre a parábola do bom samaritano. Veja, a parábola do bom samaritano. Observe, há um diálogo inicial, e eu quero que você preste bastante atenção durante 10 minutos aqui nessa explanação que eu vou fazer. Há um diálogo inicial entre um mestre da lei e Jesus. Jesus
os irmãos sabem muito bem disso, ele não era da linhagem que havia nas escolas da época. Jesus, ele nasce em Belém, ele se muda para o Egito, mora lá durante 2 anos foragido. Depois de 2 anos ele volta para Nazaré. Ele fica em Nazaré dos 2 aos 30 anos de idade. Nazaré ficava na Galileia, no norte da Galileia. A Galileia ficava na Judéia, era uma cidade do interior. Aos 30 anos de idade, ele se muda da Galileia e vai morar em Cafarnaum, na casa de Pedro, numa cidade helenística, que era uma cidade judia, com cultura grega. Lá ele fala o grego koiné, que os irmãos já ouviram falar bastante sobre isso. E Jesus, ele aprende a profissão do seu pai, que é a carpintaria. Não a carpintaria como nós entendemos hoje em dia, era uma carpintaria de uma maneira diferente. Um outro dia a gente conversa a respeito. E Jesus não fazia parte das escolas religiosas que haviam na época, por exemplo, Hilel e Shammai. Não, Jesus não fazia parte dessas escolas. Mas mesmo assim, Jesus com 12 anos de idade, ele, quando foi para uma festa, os mestres da lei ficaram alvoroçados com tamanha sabedoria que Jesus comportava dentro de si. Isso não é à toa, porque Paulo falou que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Meu Deus do céu. Então isso não é à toa. Jesus detinha uma sabedoria que vinha lá do alto, lá do céu. E ele chamava bastante a atenção dos mestres da lei, das pessoas que tinham conhecimento de sua época. E aí um deles, tentando pegá-lo, disse para Jesus: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde, se os irmãos observarem, lá o versículo 25, Jesus responde no 26, o que está escrito na lei, como lês? E ele respondendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com a tua alma e com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse, tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E aí Jesus começa uma conversa que é importante para nós. Jesus diz assim, olha, havia um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Fixa isso na sua mente. O homem que descia de Jerusalém para Jericó. Nesse caminho vieram alguns salteadores, alguns ladrões. Ao verem esse homem descendo de Jerusalém para Jericó, agarraram ele, agrediram ele, roubaram ele. E o texto bíblico diz que deixaram esse homem meio morto. É a única expressão na Bíblia, a única vez que aparece essa expressão na Bíblia, um homem meio morto. O que quer dizer o homem meio morto? Talvez o meio morto é aquele que de longe parece que não tem mais solução, mas de perto ainda respira. Talvez seja isso, e a gente pode caminhar nesse sentido. E aí Jesus diz assim que veio um sacerdote pelo mesmo caminho, coincidentemente. Olha a cena, é importante que os irmãos vislumbrem a cena. Eu não sou ator, não sou diretor, eu estou narrando um texto aqui, eu sou meramente um pregador, mas eu quero que você preste atenção e entenda a cena. Observa, no mesmo caminho daquele homem de Jerusalém para Jericó, aquele homem meio morto, caído no canto, despojado, ferido, passou um sacerdote. E quando o sacerdote bispa viu aquele homem meio morto, ao invés dele se aproximar, ele foi para outro lado. Ele foi para distante daquele homem que parecia meio morto. Talvez na sua mente, algumas pessoas que estudam esse texto dizem que o sacerdote, ele, por ser um sacerdote, ele lembrou-se do que está escrito lá em Deuteronômio, que um sacerdote não pode encostar em nada morto, sob pena de ficar impuro, e por causa de sua impureza, ele não ser permitido de exercer a sua tarefa sacerdotal. Então aquele sacerdote pensou no seguinte, é mais importante a minha tarefa sacerdotal do que eu tocar em alguém que está morto. Mas veja bem, ele não tinha certeza, de longe parecia morto, mas de perto ainda respirava. Aí passou um levita, Jesus disse que passou um levita e fez a mesma coisa, que ao ver o homem meio morto, ele foi, pastor Felipe, para o outro lado. Então Jesus quis dar uma lição para aquele homem. Ele quis dizer assim, observe, um sacerdote e um levita, que em primeiro lugar, de forma imediata, representam a religião de Israel, que aparentemente pode ser boa,
mas olha mais para si do que para fora. Jesus estava querendo dizer alguma coisa. Aí eu me lembrei, bispa, de Lucas capítulo de número 15. Lembra-se das 3 parábolas? A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Lucas capítulo 15. A gente lê essas 3 parábolas e esquece de ler o começo. Jesus estava sentado com publicanos e pecadores. Quem eram os pecadores? As pessoas que não se adequavam à lei de Moisés. Por exemplo, o leproso. Pelo fato dele ter lepra, ele era considerado impuro e logo ele não poderia ir oferecer o seu sacrifício no templo. Tanto é que quando Jesus purifica ele, Jesus diz para ele: olha, vai e mostra-se ao sacerdote. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue também é uma mulher pecadora, e não era culpa dela, era a lei que impedia ela de adorar a Deus com aquilo que ela tinha de melhor. Então Jesus estava sentado com pecadores. E os publicanos? Os publicanos eram os judeus que traíam os seus irmãos judeus e trabalhavam para o Império Romano cobrando impostos. Eles eram odiados. Lembra-se de Zaqueu, o publicano, Lucas 19, do versículo 1 em diante? Ele era odiado. Então Jesus estava sentado com os odiados da sociedade, os excomungados da sociedade, os marginalizados, os periféricos. Jesus estava exatamente com essas pessoas em Lucas 15. Aí vem alguém e questiona: como que pode o Senhor, dizendo-se ser um enviado de Deus, estar sentado com esse tipo de pessoa? Aí Jesus começa dizendo: eu vou te contar uma coisa. Um pastor tinha 100 ovelhas. Oh, meu Deus do céu. Ele tinha 100 ovelhas, uma delas deixou o aprisco, foi para longe. Aquele homem deixou as 99 no aprisco e foi atrás daquela perdida. Quando ele encontrou, ele colocou no ombro e voltou alegre, dizendo: vamos nos alegrar, porque a ovelha perdida foi achada. Ele continuou dizendo que uma mulher tinha 10 dracmas. Ela perdeu uma das dracmas. Ela acendeu a candeia, varreu a casa e buscou com diligência até achar. E quando ela achou a dracma perdida, ela chamou as amigas e disse: venham se alegrar comigo, porque a dracma que eu perdi, eu achei. Oh, glória a Deus! E aí ele diz que um homem tinha 2 filhos. O mais novo foi embora, gastou tudo com meretrizes, gastou tudo com aquilo que ele podia gastar. Ele se viu extremamente mal, decepcionado, amíngua. Ele lembrou-se dizendo: na casa do meu pai tem abundância de pão e eu estou aqui padecendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, não tenho dignidade de ser chamado teu filho. Ele voltou. Quando ele voltou, ele viu o pai de longe. O pai de longe estendeu os braços, correu, abraçou e beijou. Ele disse: pai, me perdoa, eu pequei. O pai olhou para ele e trouxe ele para dentro da casa, chamou os servos e disse assim: pega a melhor roupa, põe nele, coloca a sandália nos seus pés, coloca um anel na sua mão e pega o melhor bezerro e vamos festejar, porque o meu filho que estava morto, ele ressuscitou. O filho mais velho disse assim: o que está acontecendo? Não estou entendendo, que festa é essa que vocês estão fazendo? E alguém disse assim: o seu pai está se alegrando porque o seu irmão voltou. Aí o filho mais velho, que no texto representa a religião de Israel, representada em Lucas capítulo 15, versículo 1, alguém que questiona: você é de Deus e se dentro desse tipo de pessoa? O filho mais velho olhou e disse assim: pai, eu estou sempre contigo, o Senhor nunca me deu um cabrito para se alegrar com os meus amigos. Meu filho, disse o pai, todas as minhas coisas são suas. Era nítido e era justo que a gente se alegrasse, porque o teu irmão voltou para casa. O teu irmão voltou para casa. A religião de Israel no texto representada em Lucas capítulo de número 10, ela olha mais para si do que para aquele que está caído. Você vai dar 3 glória a Deus daqui a pouco e eu vou terminar a mensagem. A religião, bispa, de Israel no texto representado aqui, ela olha para quem está caído e passa longe. E aí o texto diz que veio um samaritano. Olha só, irmão, veio um samaritano que pelo mesmo caminho, olha a cena, olha que importante isso, o mesmo caminho
o caminho de Jerusalém para Jericó. Ele estava passando, e ele estando longe, quando viu o homem caído, ele se aproximou. Meu Deus do céu! Ele se aproximou, e quando ele se aproxima, a Bíblia diz que ele passa azeite e vinho nas feridas daquele homem. Ele pega aquele homem, coloca na sua cavalgadura, leva para uma hospedaria, entrega na mão do hospedeiro, paga o preço e diz assim: cuida dele, eu vou embora, quando eu voltar eu te pago tudo aquilo que você gastou em relação a ele. Preste atenção para você dar uma glória daqui a pouco. Por que Jesus usou o samaritano para contextualizar essa história? O samaritano era alguém odiado pelos judeus, você sabe disso. João capítulo número 4, Jesus estava no poço de Jacó, numa cidade chamada Sicar, meio-dia, e os discípulos foram à cidade comprar comida. E aí vem uma mulher samaritana, e Jesus pede água para aquela mulher. Ela olha para Jesus e diz assim: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, uma mulher samaritana, entre parênteses, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Essa história é longa, ela remonta para o ano 722 a.C., quando Israel foi derrotado pela Assíria e foi deportado para esse país. Os israelitas se misturaram com os assírios, diferente dos judeus que caíram em 605 a.C. para a Babilônia. Os judeus mantiveram na sua maioria a sua integridade, e eles casaram só com as mulheres que eram judias também, diferente de Israel que se misturou. E aí os judeus não se comunicavam com os samaritanos por causa disso que aconteceu lá atrás. Era uma rixa lá de trás. E aí vem Jesus agora dizendo que um samaritano, que era odiado por um judeu, fez diferente de um religioso. Se você não der 3 glórias a Deus daqui a pouco, irmão, olha só. O samaritano, ele parou e foi até aquele homem que estava caído ali, meio morto. Agora deixa eu falar uma coisa aqui, só nós. É transmitida essa mensagem? Então não é só a gente, é você que está na internet aí também. Sabe quem é que estava caído ali? Sabe quem é que estava caído, meio morto? Era o Heraldo. Era o pastor Felipe. Eram os obreiros aqui, era a bispa. Éramos nós, todos nós, a gente estava caído ali. E aí veio a religião tentando resolver os problemas, mas tapando o sol com a peneira. Porque a religião é coisa de homens, meu Deus do céu, oh Jesus amado. A religião ela é boa, mas ela tem um certo limite. Eu me lembro lá das passagens de Ageu, Zacarias e Malaquias, que são profetas pós-exílicos. Se lembram deles? Quando os judeus voltaram para sua terra, eles começaram a reconstruir o templo. Lembra-se disso? Sim, vocês se lembram. Eles começaram a reconstruir o templo. E mais, eles eram pobres. E aí, quando eles iriam ofertar a Deus alguma coisa, eles levavam animais que eram cegos, que eram coxos, que estavam doentes. E aí Deus levantou um profeta dizendo: ei, será que vocês ofereceriam isso para o governador de vocês? Quanto mais a mim, eu não vou aceitar nada que não tenha a sua plena perfeição. A religião fazia isso. A religião dava uma aparência de santidade, mas por dentro ela era mentirosa. E aí Deus disse: não, eu não vou aceitar isso de maneira nenhuma. Lá caído estava o Heraldo. Aí veio a religião, tentou resolver, não resolveu. Só que aí veio o bom samaritano. Oh meu Deus do céu, veio o bom samaritano. Por que que era eu? Por que que era você? Eu me lembro das palavras que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, e Ele nos vivificou, glória a Deus. Era eu que estava caído ali, era eu que estava sendo colocado de lado, de forma periférica, de forma marginalizada. Aí o mesmo Paulo, no capítulo 2, do versículo 7 em diante, ele diz assim: olha, pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pastor Heraldo, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que ainda que nós tenhamos obras, não são elas que nos salvam. Ainda que nós sejamos bons, não são elas que nos salvam. É a graça, é a misericórdia, é aquilo que vem de Deus para nós. Pega essa que é de graça, olha só, irmão. Desceu um e-mail do céu, eu vou traduzir aqui para vocês. Olha a cena. O sacerdote e o levita, que representa a lei,
que deveria se aproximar de nós, ela se afasta de nós. Mas aí vem um samaritano, representado no texto por Jesus, que estava longe de nós, ele se aproxima de nós. Você está entendendo a diferença do que é a religião e do que é a graça? A religião nos afasta de Deus. É isso mesmo, irmão. A religião nos oprime, os dogmas nos oprimem, a cartilha nos oprime, mas a graça nos liberta. A graça nos liberta. A graça. Me ajuda a pregar como, pastor Aldo? Abre um sorriso, relaxe. Jesus está no nosso meio aqui essa noite. Eu posso te pedir um favor? Eu quero que você olhe para alguém com muita tranquilidade e diga assim: olha, você só está aqui porque a graça de Jesus te alcançou. Pastor Felipe, diga para alguém aí: o senhor só está aqui porque a graça de Jesus nos alcançou. É isso mesmo. A graça de Jesus nos alcançou. É isso mesmo. Nós estamos aqui pela graça. O Paulo disse aos Colossenses que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O João no capítulo 3, verso 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, glória! E aí vem um samaritano, pastor Felipe, encontra o Heraldo caído ali. Isso, era o Heraldo que estava ali. O Heraldo, Bispa Regina, estava ali cheio de ferida. E aí o que o samaritano faz? Ele pega vinho e azeite. Oh, glória! A medicina hoje é avançada, na época não era. Como que as feridas abertas eram tratadas? Com azeite. O azeite era um remédio que tratava as feridas das pessoas. O que o azeite fazia? O azeite impedia, meu Deus, desceu um WhatsApp do céu, irmão. Tem uma revelação para você aqui, pega essa que é de graça, viu? Me permita, pastor Felipe, imagina só aqui, ó, um corte, está aberto. O que o azeite fazia? O azeite ungia, impedindo que o externo atinja o interno. Meu Deus. Sabe quem é na Bíblia representado pelo azeite? É o Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Sabe o que Paulo falou no capítulo número 1 de Efésios? Que nós fomos selados com o Espírito Santo para o dia da promessa. Sabe o que Joel profetizou? E há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sabe o que Isaías capítulo 32 versículo 15 está escrito? Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Sabe o que está escrito em Lucas 24 e 49? Ficai em Jerusalém até que a promessa do meu Pai seja cumprida. O que está escrito em Atos 1 versículo 8? Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos tendo um sentimento de orfandade, percebendo que Jesus estava indo embora, porque ele só falava disso, eles estavam preocupados. Aí Jesus falou assim para eles: ei, discípulos, parem de ficar preocupados, fiquem tranquilos, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que estará convosco. E aí Jesus complementa: é o Espírito que o mundo não conhece. Deixa eu te falar uma coisa de uma vez por todas: o mundo não sabe o que é ter o Espírito Santo. O mundo pode saber, e me desculpe o palavreado, o que é ficar chapado, o que é ficar bolado, o que é ficar doidão. O mundo pode saber o que é curtir um rocão. O mundo pode saber 1 milhão de coisas, mas o mundo não sabe o que é ter o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito de Deus. Estou caminhando para o final, para você dar o último glória a Deus aqui essa noite. Pegou aquele homem, bispa, colocou na cavalgadura,
e levou para a hospedaria. Entregou na mão do hospedeiro e disse assim: ó, eu estou pagando o preço para deixar ele. Se tu não der uma glória, eu vou embora antes, não termina a mensagem. Pelo amor de Jesus. O bom samaritano pegou o heraldo, levou na hospedaria, que no texto é representado pela igreja, e deixou dentro da igreja. Colocou na mão do hospedeiro, que é representado pelo Espírito Santo, deixou na mão do Espírito Santo. E ele pagou um preço dizendo assim: ó, glória, eu vou deixar ele aqui, eu vou embora, eu vou voltar, e quando eu voltar eu te pago o resto. Meu Deus do céu. Quando o bom samaritano, bispo, ele paga o preço, eu me lembro, sabe de quem? Do que Pedro escreveu na sua primeira carta: ó, vocês não foram comprados com ouro, prata, pedra preciosa ou coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. O samaritano paga o preço. Eu pago o preço para ele ficar na igreja. Mas tem um ponto: eu vou embora e eu vou voltar. Eu vou embora e vou voltar. O pré-tribulacionista, ele acredita que Jesus vai voltar antes dos 7 anos da grande tribulação. Nós teremos 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. O pré, ele acredita que Jesus vai ser arrebatado no começo. E aí, a igreja estará no céu, sendo servida por Jesus Cristo nas bodas do Cordeiro. O meso ou med tribulacionista, ele acredita que Jesus vai vir no meio. 3 anos e meio de falsa paz, Jesus volta, o anticristo se revela e a igreja sobe. O pós-tribulacionista acredita que a igreja vai passar pelos 7 anos da grande tribulação, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. E no final, Jesus vem buscar a igreja. Eu não sei qual é a doutrina dessa igreja, eu não sei qual é a sua doutrina individual, se você é pré, meso ou pós, ou você é amilenista, mas todas as 3 conduzem a uma coisa: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus! Vem comigo, eu acabo agora tu vai dar o último glória a Deus. 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 13, Paulo fala assim para os tessalônicos: eu não quero que vocês sejais ignorantes a respeito dos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. Apocalipse capítulo 1 versículo 7 diz que todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Mateus 24 diz que assim como um raio cai no oriente, é visto no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. João 14 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, na casa do meu pai tem muita morada, se não fosse assim eu não vou lhe teria dito que eu vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu mesmo voltarei para vós e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Atos capítulo 1 versículo 5 em diante, Jesus está sendo assunto aos céus depois de 40 dias, aparecendo para cerca de 500 cristãos. Jesus está sendo assunto aos céus, e aí todo mundo está olhando, e aí descem 2 anjos e dizem assim: varões galileus, o mesmo Jesus que vocês estão, é o mesmo que vai voltar, é o mesmo que vai voltar, é o mesmo. Aí o bom samaritano disse assim: ó, eu vou e volto, quando eu voltar eu te pago, certo? Apocalipse 21 versículo 10 em diante: o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu finalizo a mensagem aqui e te chamo a compreensão de algo importante. Tão importante, pastor Felipe, quanto a volta de Cristo,
muito falado nesses últimos dias, por causa da guerra na Ucrânia e no Oriente Médio. Toda hora você abre o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, ou qualquer rede social, e Jesus está voltando, se prepara, ótimo, Jesus está voltando. Mas antes de Jesus voltar, ele levantou o caído, certo? Tão importante quando a volta de Jesus é a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Olhar para quem? Para quem está caído. Porque um dia era eu, um dia era o Felipe, mas a igreja ainda está na terra e tem muita gente caída. Sabe como é que o mundo conhece a igreja? Irmão, o mundo conhece a igreja, o mundo conhece Deus por meio da igreja. A igreja é a Bíblia que o mundo lê. É isso mesmo. Quando o mundo olha para mim, olha para você, ele não vê você e não vê a mim, ele vê o Deus que está sobre nós. É isso mesmo. A igreja, irmão, é como a lua, ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. A igreja também não tem luz, ela reflete a luz de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da cama, antes em cima do velador, para iluminar todo o ambiente. Tabernáculo Deus vivo, instituído há muitos anos na zona leste de São Paulo. Nós somos o reflexo da glória de Deus para o mundo hoje em dia. A minha vida espiritual não pode se limitar apenas ao entrar na igreja, cantar louvores, dançar ou pregar. Não. Tem alguém que está caído. Eu um dia estive caído. Eu um dia, em 99, alguém foi lá no Yocuné, no Jardim Samara, foi lá atrás de mim. É isso mesmo. Alguém foi lá atrás de mim, olhou para mim e disse assim: vamos para a igreja. Deus me livrou da morte, eu me lembro, numa noite de sábado para o domingo, eu estava jurado de morte, eu estava numa festa, ficaram sabendo que eu estava na festa, e aí alguns rapazes apareceram, e aí outros amigos meus que me viram na festa me chamaram para ir numa vigília. Eu nem entendia que era isso. Eu do nada fui. Eu não fui porque eu quis, eu fui porque o Espírito Santo me levou aquela noite. Na vigília, irmão, o pau quebrou. Deus usou muita gente lá. Até que uma irmã, 6 horas da manhã, eu não aguentava mais ficar de pé lá. Ela olhou para mim, bispo, e disse assim: eu estou te livrando da morte essa noite. Tinha uma arma apontada na sua cabeça. Eu fui embora da vigília, dormi. 4 horas da tarde eu estava no bar assistindo Corinthians, jogando bilhar. 1999. Alguns amigos chegaram para mim e me disseram assim: ô fulano, onde você estava? Todo mundo ficou preocupado com você. Eu disse: por quê? Porque fulano, ciclano e beltrano ficaram sabendo que você estava aqui. Alguém foi atrás deles e eles vieram aqui para te matar essa noite. Sabe quem me tirou de lá, irmão? Não foram meus amigos, é isso mesmo. Deus usou ele. Quem tirou eu de lá foi o Deus que me arrancou lá da beira do caminho, para que hoje eu pregasse para você e para quem está caído e dissesse: tem esperança. Parece que está morto, mas tem vida. Parece que não tem mais jeito, mas tem esperança. Fiquem em pé comigo, fiquem em pé comigo. Ura machanda aramahasuri kalassor que manjaramahai. 2024 vai ser uma continuidade do que Deus está fazendo no mundo e na igreja. Ele está separando o joio do trigo. Quem é de verdade e quem não é. Se prepare, os escândalos não acabarão, porque quem não é de verdade é escândalo todo dia. Mas quem é, vai ficar plantado aonde Deus te colocou. Deus vai usar você. Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar você lá no meio da tua família. Pastor, está difícil. Eu imagino que esteja mesmo. Não é fácil mesmo. Só você de crente lá. Sai para a igreja, alguém olha e fala assim: não sai da igreja, hein, crentinho, aquela coisa toda. Eu sei como é que funciona isso aí, meu irmão. Mas você vai sair, irmão, com o Espírito de Deus na sua vida, cheio da graça de Deus. Você vai vir para esse ambiente, Deus vai te encher, Deus vai te usar lá. É isso mesmo. E lá você vai ser a Bíblia para aquela pessoa. Você vai ser Deus naquele ambiente. Essa igreja é luz nesse bairro. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu estou sentindo Deus nesse lugar. Bispa, enquanto essa porta está aberta, enquanto tem gente adorando aqui, enquanto tem uma pregação honesta nesse lugar, tem sepultura sendo fechada de familiares dessas pessoas que aqui estão. Tem gente que já era para ter morrido de bala perdida, em acidente, em assalto, de câncer, mas a glória de Deus que habita nesse lugar impediu que muita coisa ruim acontecesse. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, tua casa, tua família não serão atingidos. Senhor, em nome de Jesus, eu termino aqui agora.
E calaçui que mante, orarraçavi que marraçavi a paz. Não tem outro motivo, ó Deus, para a igreja estar aqui, a não ser para cumprir a missão dela. A missão da igreja não é ser mais rica do que ontem. A missão da igreja não é ser mais famosa do que antes. A missão da igreja não é se envolver com a política. A missão da igreja é levantar as pessoas que estão caídas. A missão da igreja é estender a mão para um mundo que está perdido. E eu faço parte dessa igreja, porque um dia quem estava caído lá era eu. Um dia quem estava caído lá eram os pastores dessa igreja. Mas o Senhor nos resgatou com mão forte e nos tirou de um charco de lodo e colocou os nossos pés sobre uma rocha. E colocou um novo cântico na nossa boca, um hino ao nosso Deus. Senhor, continua abençoando essa igreja, essa casa. Que ela seja aqui na Zona Leste de São Paulo, ó Deus, como um rolo compressor. Quem parar na frente, ela passa por cima. Alamando que a ser